Oi pessoal, hoje eu quero usar o espaço para fazer uma análise de caso, dois julgamentos do TST. Então quero fazer a análise dos fundamentos e depois fazer o meu próprio juízo crítico. São dois casos. O primeiro é esse processo, o numeral está aí na tela para todo mundo. Então a situação foi a seguinte, o ex-empregado era obrigado a utilizar o uniforme com o logotipo da empresa. Então ele foi à justiça pedindo indenização pelo uso indevido da imagem, já que ele não recebeu nenhuma contrapartida para isso e não autorizou o uso da sua imagem associado ao uniforme com o logotipo do empregador. Então, nós sabemos que com a reforma trabalhista, o artigo 456-A da CLT diz que é possível e, portanto, não gera qualquer tipo de dano o empregador determinar que o empregado utilize uniforme com o seu logotipo. Mas ele havia sido admitido antes da reforma. Então ele dizia que nesse caso ele continuava com o direito porque é verdade, há muitos julgados deferindo indenização nesse caso para trabalhadores. Bem, o TST decidiu ao final, por maioria, que esse trabalhador não tinha o direito ao recebimento da indenização, que ele não teria, por exemplo, por assim dizer, um direito adquirido pelo fato de ter sido admitido antes da reforma, de ter direito à indenização. Os fundamentos eu vou trazer daqui a pouquinho. Antes, porém, vamos ver o caso 2. Nesse caso 2, muito falado, questão de ora in itinere. Sabemos que o artigo 58, parágrafo 2º, trazia a hipótese de ora in itinere, foi extinto. Acabou com a reforma. Esse empregado está com o contrato em vigor, foi admitido antes da reforma e com a reforma trabalhista a empresa parou de pagar, conceder a hora in itinere, considerar aquilo como hora de trabalho. Ele foi à justiça e o debate ficou se a nova norma deve ser aplicada, que acabou com o direito da hora in itinere, ou não. Ao final, os ministros, também por maioria, entenderam que ele tinha que continuar a receber a hora in itinere. A condenação não poderia ficar limitada à reforma trabalhista. Aí pergunto, será que haveria uma divergência, uma discrepância entre esses dois casos? Porque nos dois casos o empregado foi admitido antes da reforma. Só que num deles, com a reforma que tirou o direito, não foi deferido, e no outro caso foi retirado o direito, mas a sua manutenção continuou. Então existe uma pequena diferença em que pese aparentemente eles serem paradoxais, serem contraditórios. O que acontece é o seguinte, no primeiro caso, aquele do uniforme, a justiça deferia, e é verdade, indenização, mas não deferia isso baseado num artigo de lei, e sim em princípios inclusive constitucionais, de imagem e tudo mais, da decência da pessoa, da imagem, então era baseado num princípio, ao passo que no caso 2 da hora in itinere, o deferimento era baseado num artigo de lei que especificamente dizia que aquele tempo teria que ser considerado para fins de jornada de trabalho. Nesse segundo caso da hora in itinere, o TST invocou dois fundamentos adicionais. Primeiro, que haveria ato jurídico perfeito na contratação anterior à reforma trabalhista, de modo que esse direito continuaria com o trabalhador mesmo após o advento da reforma. O segundo fundamento é que essa verba tem natureza salarial e, portanto, retirá-la do trabalhador significaria violar o princípio da irredutibilidade salarial, sendo feito por ato unilateral do empregador. Esses dois fundamentos foram utilizados. Eu trago, então, para terminar, a minha opinião. Eu, particularmente, discordo desse segundo caso. Ele é um pouco diferente do primeiro, pelas razões que eu já expus, mas eu, particularmente, não concordo com essa decisão, muito respeitosamente. E por que não? Porque o contrato de trabalho é de trato sucessivo. É um contrato com execução diferida no futuro. Ele se prolonga no tempo, se projeta no tempo, se renova periodicamente. Todo mês o empregado trabalha, todo mês ele tem direito ao salário. Então, ele é sim alcançado pela modificação da legislação. Não há que se falar em direito adquirido justamente porque ele se renova a cada mês, se renova periodicamente. Então, esse é um fundamento que me faz ter uma certa resistência, ainda que respeitando a decisão do TST. Ademais, se isso vigorar como regra, e que não é, foi até uma decisão, até eu diria um pouco diferente, chamou, portanto, bastante atenção. Se isso se tornar a regra, eu tenho um receio também de que os empregadores ficarão seduzidos, estimulados a fazerem a dispensa desses empregados
empregados admitidos antes da reforma trabalhista, a pretexto de que essa mão de obra é um pouco mais cara. E isso, assim, lógico, viria contra a classe trabalhadora. E esse argumento é um argumento periférico, porque se fosse assim, então nenhuma conquista se daria para a classe trabalhadora, sempre com o risco de que houvesse a dispensa. Só que nesse caso, a dispensa teria como alvo um grupo específico de trabalhadores, a saber, aqueles admitidos antes da Lei 13.467 de 2017. Seja como for, o mais importante para mim é trazer para você argumentos jurídicos para que você possa embasar a sua atividade profissional, seja defendendo isso, seja eventualmente fazendo a contestação. Então, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.